Sejam muito bem-vindos a mais um Deu Bom Podcast. Eu estou muito feliz com essa nova temporada que estamos gravando agora em estúdio novo, novos ares. É uma coisa muito gostosa a gente estar passando por essa fase, essa segunda temporada. E hoje eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que vêm me acompanhando e vêm fazendo com que o Deu Bom Podcast chegasse aonde a gente está chegando. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Tem muitas apoiadoras que estão nos acompanhando nessa jornada desde lá de trás e ainda está conosco. Eu queria agradecer de uma vez aqui, antes da gente iniciar o episódio de hoje, a Deia Barbosa, que é do Papo Reto com Elas, que vai começar comigo uma temporada que nós vamos fazer um bate-papo com as convidadas da Deia no Deu Bom Podcast. Eu já queria de imediato agradecer a Vera Rodrigues, do Luluzinha Sem Tabu, que também vai trazer para a gente aqui no Deu Bom Podcast temas sobre as intimidades da mulher, sobre saúde e intimidades da mulher. Então, não tem como eu falar para vocês que essa temporada vai ser grandiosa, vai ser uma temporada cheia de insights. E eu gostaria de convidar a você que não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal do Deu Bom Podcast. Curte, compartilhe nosso vídeo, ajude o canal a crescer. Nós que estamos lá agora como programa Deu Bom Podcast. Você pode compartilhar aí com a sua amiga, aquela deusa grega que você sabe que gosta de maratonar e podcasts. Não deixe de mandar o link do Deu Bom Podcast para ela. Eu queria agradecer a Priscila, que é do Circuito Gastronômico. A Priscila esteve aqui com a gente, uma maravilhosa, uma grande mulher que vai estar trazendo para a gente também temas sobre o instituto que ela vem formando com as parceiras, as mulheres de um grupo que ela participa, né? Ela vem formando um grupo de mulheres, elas estão criando um instituto que se chama Plena. Eu gostaria de agradecer a Priscila pelo apoio, a Priscila que esteve hoje na Câmara para uma reunião, ela vem trazendo novidades e ela vai voltar aqui no Deu Bom Podcast para falar para vocês. Eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigada a essas deusas maravilhosas que estão sempre com a gente aí, né, acompanhando e fazendo isso aqui acontecer. Gostaria de agradecer a Marina Tinoco. Marina Tinoco é uma nutricionista que esteve com a gente, né? Ela que apoiou aqui o Deu Bom Podcast. Eu fiquei de falar da Marina semana passada, né? Porque a gente meio que encerrou a parceria por causa da data, né? Que já se encerra, mas para mim, eu estou sempre lembrando das deusas que vêm aqui, que apoiou o Deu Bom, porque eu não poderia deixar de carregar o nome delas também nessa segunda temporada. Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão ficar assim, intrigados. Realmente é um tema muito especial para mim, que eu sou assim amante deste assunto, e não poderia ser menos que Carla Eleonora, a nossa convidada de hoje, ela que vai falar sobre os padrões invisíveis que comandam a nossa vida. Eu meio que falei com Carla assim, eu posso falar que são padrões que fazem com que a gente repita ou deixe de fazer ou faça algo? E a Carla vai explicar aqui nesta noite como que funciona tudo. Eu vou apresentar ela para vocês, esta mineira, tá? Enraizada, né? Ela falou para mim, enraizada em Belo Horizonte. Ela que é casada, tem 2 filhas. Gente, a mulher é uma boneca, tá? Uma pérola, assim. Ela que tem 41 anos, já tem uma filha de 21 anos. Eu fiquei assustada. Uma belíssima mulher está aqui comigo, formada em processos gerenciais e técnica em mineração, né? É uma caixinha de surpresa. Carla Eleonora é uma Completamente caixinha de fora. surpresas. Ela tem umas dicas para a gente aqui de livro. Eu pedi ela uma dica de um livro e ela vai falar sobre esses livros, né? Para a gente acompanhar este tema. Para quem vai ficar aí com dúvida durante o episódio, depois pode pegar aí, ó, um livro e tirar
todas essas dúvidas. Ela formou em Campinas, em São Paulo, eu estava vendo a sua história. Carla Eleonora, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito bom estar aqui, conversar, contar um pouco para vocês de como eu cheguei até aqui, como eu escolhi a terapia integrativa para ser a minha carreira, ser a minha vida e um estilo de vida também. Sim, Carla, eu fiquei assim, como que ela falou para mim, né, ela contou um pouquinho aqui da história dela, para que eu soubesse um pouco, né, da história pessoal da Carla. Ela formou em São Paulo, saiu de Belo Horizonte para ir em São Paulo, e ela meio que teve que passar por um processo, assim, como se fosse um teste, mas esse teste, teria que ser algo real, eles teriam que realmente viver aquilo. É como se você fosse divulgar um produto, e se você não usasse esse produto e não aprovasse esse produto, você não ia divulgar ele. É isso que eu estou assim É isso falando mesmo. de uma forma bem clara para quem está nos assistindo, que é o que você falou, a sua formação, eles só receberiam certificados, eles só formariam as pessoas que realmente entraram nessa jornada, assim, viver essa imersão, né? É Eu- ter comprovar uma mudança na vida, uma transformação na vida. É igual você disse, não sim. adianta fazer a propaganda de um produto que você não usa, não sabe como funciona. Então, nesse um ano de formação, eu e todos os outros alunos tínhamos que ter uma transformação e autenticada em cartório, minha e de um cliente. Não é Que só falar assim, legal. ah, foi assim que mudou, não. Tinha que ir em cartório, registrar e entregar no momento da conclusão. Não, eu já, assim, já amei isso aí, a história dela, só de ler aqui o resumo, né, para a gente estar conhecendo a entrevistada da noite. Eu falei assim, muito interessante isso. E é por isso que eu falo para vocês, as melhores estão aqui no Deu Bom Podcast. E hoje nós vamos, né, conversar com a Carla sobre terapia, o HQI, né? Isso Isso mesmo, é HQI. esta sigla é como vocês chamam a terapia. Homeostase quântica informacional. Sim, Carinhosamente, a gente chama de HQI, porque sim, senão dá um nó, né? Primeiro contato, claro. homeostase. O que que é homeostase? Vou contar tudo para vocês aqui hoje. O que que é homeostase, por que que funciona, como que a gente usa, como que eu gerei essa transformação na minha vida. Vamos lá. Sim. Gente, antes da gente, assim, imergir mesmo, entrar de cabeça nesse universo aí, eu quero entregar uma lembrança aqui do Deu Bom Podcast para Carla. Ah, E presente. cuidado, viu, Deus? Cuidado que tá aqui, ó, do Ai, jeitinho. Você gratidão. pode ficar tranquila que eu tenho certeza que você vai gostar. O pessoal que recebeu esse mimo aí semana passada, estavam fazendo stories lá, deixando o pessoal com água Ah, na é? Fiquei boca. curiosa. É um mimo para você lembrar da gente depois, tá? Gratidão. Gente, hoje eu vou falar para vocês que no finalzinho do programa, né, a gente sempre fala aí sobre a causa animal, e hoje eu tenho aqui alguns doguinhos para adoção. Você que está nos assistindo, não deixe de assistir até o final para vocês ficarem aí por dentro de todos os animaizinhos que a gente vai trazer hoje para adoção, tá? Carla, que coisa maravilhosa, né? Eu vou te falar, a gente acredita, assim, muitas vezes a gente toma decisões e talvez a gente pense assim: "Gente, será que eu tomei a decisão certa? Nossa, nem parece que fui eu que fiz isso, por que que eu fiz isso?". Muitas vezes a gente se sente perdida ou travada, Uhum. e não sabe que, bloqueios estão lá no nosso subconsciente, Sim. não é, Carla? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, você quer falar um pouco primeiro quem que é a Carla Eleonora? Vou contar. Então vamos lá. Vamos lá. Como a Drica falou, sou casada, tenho 2 filhas. Como que a HQI chegou na minha vida? Isso. Comecei isso lá em 2015. Como? Com Hélio Couto. Comecei a devorar as palestras do Hélio e chegou um ponto que eu precisava de respostas, precisava de mais, porque ele fala muito de transformar padrões, Uhum. informações, e eu não tinha essas respostas. Em 2016, o professor Sérgio Roberto Secato Filho, que é o criador do método HQI, que nós vamos falar hoje, ele veio aqui em BH.
porque como a Drica falou, eu fiz a minha formação em Campinas. E ele veio aqui em BH, eu participei no curso básico como aluna. Lá, como aluna, eu entendi como que as informações do nosso inconsciente têm o poder de transformar nossa realidade, a nossa vida, nossas escolhas. Fiquei extremamente apaixonada porque, pensa, ele me entregou um curso que dizia: você consegue curar qualquer dor emocional, você consegue transformar a sua realidade. Ele ensinou, né, como aluna eu aprendi tudo, mas eu queria Uhum. mais, eu não queria ficar com aquilo só para mim. Falei: "Gente, Imagino. como que eu levo isso para as pessoas?". E só em 2019 eu tomei coragem, porque ir para Campinas, né, uma cidade eu não conhecia Campinas, e igual eu contei para você, saía daqui sexta-feira, trabalhava o dia inteiro, saía sexta-feira, ia para rodoviária, pegava Nossa, ônibus, imagino. chegava de manhã na rodoviária, trocava de roupa e corria para a aula. Então as aulas eram sábado e domingo, Uhum. e depois eu voltava de Campinas e ia direto trabalhar. Eu sabia que seria assim, então eu demorei um pouco tomar a decisão. Tomei a decisão, em 2019 eu comecei o curso de homeostase quântica informacional, que é HQI, e decidi, é isso que eu quero, é a minha profissão, é o amor, né, que eu encontrei na profissão, e levar isso para as pessoas. Gente, que tudo, né. Eu imagino que muita gente não conheça, né, o Hélio Couto. É verdade. E não tem nem como a gente entrar nesse detalhe agora, Não, porque, tem que ser outro podcast vai ter que para ser outro contar. podcast, porque eu até brinquei, assim, eu postei, né, o flyer, anunciando que a Carla viria ao Deu Bom Podcast, e falei que ela era cria do Hélio Couto. Você que está na dúvida agora falando: "Quem é Hélio Couto?", dá um Google aí, Vamos olhar. porque em outro momento, quem sabe, a gente traz, né, É, eu para posso até falar voltar do para falar um isso, pouquinho. para falar de Não Hélio sou aluna Couto. direta dele, mas estudei tanto que é possível destrinchar o Hélio Couto numa conversa. Não é? E o que que é a homeostase quântica informacional? O que é esse, o que significa? O professor Sérgio Roberto Secato Filho, como eu disse, ele criou, desenvolveu o método. Homeostase vem da condição de todo ser vivo de trazer equilíbrio para o próprio sistema. Um exemplo, se você corta o seu dedo, tá ali, né, no dia a dia, corta o dedo, corta a pele, Uhum, ela se regenera sozinha. sim. Mesmo que precise dar um pontinho ali, a tendência é regenerar sozinho. Isso é Uhum, homeostase em ação, é a cicatrização, o bom funcionamento do seu sistema. Quântica vem da física quântica, uhum, da quantização da informação, e porque nós usamos os comandos quânticos para o tratamento. E informação, né, homeostase quântica informacional, vem da teoria It from Bit, é a teoria do John Wheeler. Ele foi o último colaborador do Einstein, ele não trabalhou com o professor que que desenvolveu, interessante. mas ele usou a teoria It from Bit, que fala que tudo é informação. Tudo no universo é informação. Uhum, Tudo parte disso. Então, com essa junção foi criada a HQI. E como que a HQI funciona? É uma terapia integrativa. Integrativa porque não contradiz nenhuma crença e nem tratamentos que as pessoas estejam fazendo. Se é um tratamento psicológico, uhum. né, se a pessoa Ele não confronta com nenhum tipo de tratamento, né? nem tratamento, nem religião. Se Sim. é um tratamento físico, vamos do câncer a uma queda de cabelo. É possível integrar Uhum, HQI. Se é um tratamento com floral, aqueles mais alternativos, entendo. com, com reiki, então é possível integrar. E então é uma terapia integrativa, por isso que é possível integrar de autocura. Uhum, Autocura porque o aluno e o cliente, ele vai escolher a área que vai atuar, e autocura porque, como é uma homeostase, é o próprio sistema. Então, eu sim, como terapeuta, eu não tenho como transformar a vida das pessoas. Eu auxilio, conduzo aquilo ali. sim. Então, a autocura, por isso, consciente, porque a pessoa escolhe a área que ela quer desenvolver. Então, assim, essa explicação que a Carla deu, gente, foi bem resumida, né, de uma forma bem fluida para que as pessoas que sejam leigas mesmo no assunto, entendam, né. Eu já ia até falar assim: "Ô Carla, explica como se estivesse explicando para uma criança", porque quando
o ouvinte, né, o telespectador, ele não tem uma noção, assim, de física quântica, ou ele nunca ouviu falar, né, dos termos, a pessoa fica mesmo com dúvida, acha que é algo, ligado à Muito grande, né. religião, Uhum. ou algo ligado a tratamentos Sim. mesmo, eh Até saber o sim. que é física quântica. A gente não precisa saber física quântica para receber esse atendimento, muito E pelo serve para contrário. qualquer pessoa? Qualquer pessoa, qualquer idade, desde criança a idosos. E até pets. Você falou de pets, mais para Aham, frente a gente pode incluir no assunto, porque os animais, eles respondem pelo o tutor, né. sim. Literalmente, a consciência do tutor é a consciência que transforma ali a vida do animalzinho, seja qualquer Aham. pet. Então, já aconteceu situações de um pet estar doente, fala: os alunos e clientes que entendem o método Sim. e praticam, fala: "Carla, o cachorro está doente, o que que eu falo? O que que eu faço?". "Ah, o que que está acontecendo?". Dependendo da doença do animal, a gente consegue saber o que que o tutor está passando. Então, assim, Olha. qualquer idade, a pessoa precisa querer, porque se a pessoa não quer, ela não tem condição de usar o método. É muito simples, precisa querer, Uhum. não precisa acreditar e é só isso, não precisa querer e não Olha. precisa acreditar. Não, porque assim, não precisa ter fé no método, não precisa falar assim: "Ah, eu vou fazer isso aqui que vai dar tudo certo". É igual, Uhum. por exemplo, eu dava muito esse usava essa história na época da pandemia. Veio a vacina, né, vacina de covid. Todo mundo Sim. ficava: "Ai, será que eu vou ou não vou?". O que que a pessoa para a vacina funcionar, o que a pessoa precisava fazer? Ir até o posto e tomar vacina. Sim. Só isso. Se ia dar Não certo ou precisa não, acreditar, tinha que ter fé, esperar. é isso. HQ é a mesma coisa. Não precisa acreditar, basta querer fazer, praticar, assim que os resultados vêm. E você acredita, assim, que realmente nós somos prisioneiros, assim, dos nossos padrões? Com certeza. Os padrões têm um grande poder sobre a nossa vida, principalmente aqueles padrões que são inconscientes. Então, se você não tem consciência das suas escolhas, das suas atitudes, então você está vivendo no automático. Viver no automático é perigoso, porque você vai para direções que você não tem controle. A Uhum. partir do uso de HQI e da consciência de algo na sua vida, você consegue voltar a tomar as rédeas da sua vida, da situação, das suas escolhas e das preferências. Por que que o padrão acaba sendo perigoso? Porque, assim, quando está no automático, você não sabe o porquê que está escolhendo. Às vezes uma pessoa fala assim: "Ai, Carla, mas eu tenho dedo podre, não tem jeito com relacionamento". Já ouviu falar Sim, do dedo podre? claro, é. Nossa, já tive 3 maridos ou 3 É namorados, verdade. namoradas, e eu não quero mais não, vou desistir. Isso aí é automático. Por quê? Essa pessoa está vivendo no automático. Sim. Um padrão, Repetindo aquele padrão. repetindo, e o padrão ele tem uma base. A base é informação. Qual informação está sustentando aquele padrão? Então, nós temos que observar quais são as informações que estão sustentando aquele padrão. Limpou as informações? Começou a observar o padrão? Então, você conseguiu voltar até as rédeas da própria vida, consegue ter uma direção melhor. Gente, tipo assim, existe algum padrão, assim, que é escondido? Tipo, algo que é impossível da gente en Transformar? s é, eu Impossível não. O inconsciente, o Freud costumava usar aquela imagem do iceberg para a mostrar o que gente vem por visualizar, baixo, né? né, Isso. o que as Então, pessoas não vê. isso, 5% Uhum. aproximadamente é a camada consciente. E aqueles 95%, aquela camada grande, é o inconsciente. E ali no inconsciente que pipoca as coisas. É É. medo, insegurança, hereditariedades, eh, vivências, traumas. Aquilo ali, nenhum deles é impossível de acessar. A pessoa precisa querer, tem que ter paciência e Uhum. ter uma boa condução. Igual como eu disse, as informações sustentam muito o padrão. Então, se, como eu disse, num relacionamento, a pessoa, três maridos, todos com o mesmo padrão tóxico, vamos dizer assim, Sim. ah, não quero. O que que sustenta essas escolhas? Por que que escolhe mal? Por que que a pessoa ainda procura alguém que é tóxico?
entendeu? Aí limpa essas Uhum. informações, a escolha melhora. Aí a pessoa passa a procurar um companheiro ou uma companheira em lugares diferentes de antes. Então, Menino, por que que eu não encontrei Carla antes, hein, gente? ah, tá em tempo, não Agora existe agora coincidência. já passou, o Já? pior já passou, graças a Deus. Ô, Ótimo. Carla, a infância, ela influencia, assim, nessa questão aí dos padrões da vida adulta, o que, né, passou, toda aquela questão de traumas de infância, ou até a criança que teve uma infância feliz também. Muita gente às vezes fala assim: "Ah, fulano é assim porque a infância dele foi difícil", mas tem pessoas que teve uma infância, como se diz, perfeita, né, que toda criança gostaria de ter tido, e mesmo assim ela na vida adulta ela é uma pessoa travada, bloqueada, cheia de traumas. É, tem que ver o que é perfeito, o que nós consideramos perfeito, É, né, na visão de sim. uma criança, o que que é Digo assim, né, o perfeito? perfeito para uma criança é a criança ter o Ter direito de vir, brinquedos, lazer, brincar, ter, né, uma boa alimentação, ter estudar, os pais ter os pais presentes. presentes, um tempo de qualidade com a família. A infância influencia sim as nossas escolhas e o adulto que nos tornamos, sim, mas não deve e não precisa ser a sustentação para as nossa se a pessoa está infeliz, então: "Ah, minha infância foi difícil". Nós como adultos, nós temos condição de transformar nossa vida, de melhorar aquilo que não foi bom, então a gente consegue transformar. E essa pergunta é interessante, porque a HQI é o seguinte, é um método. Método porque ele foi testado, medido e teve os resultados, eh, Uhum. mostrados. Então, quando o professor criou o método, ele fez cálculos matemáticos para poder transformar em uma discussão até acadêmica, e ele Uhum. mediu, publicou, eu estava tentando lembrar a palavra, ele conseguiu medir os resultados e publicou na revista Kairos da época. Eu não vou conseguir trazer o número aqui, Sim, mas tranquilo. depois eu informo para você se precisar. E esse método, ele é científico e ele tem 7 passos, então é um protocolo. O primeiro passo que nós trabalhamos em HQI são as hereditariedades. Então, são as informações negativas que uma pessoa recebeu Ah, ali na barriga da mãe, recebeu do pai, da mãe, recebeu do ambiente, né, que a mãe estava inserida, nós conseguimos limpar as informações negativas e também os excessos de prazeres, amores negativos, porque fala assim, excesso de prazer, tudo em excesso causa desequilíbrio. Então, a gente uhum. consegue limpar tanto da hereditariedade, quanto da já forma da fase consciente. Sim. Mas sim, a infância tem um papel fundamental. Tudo que eu já me deparei com situações de pessoas que passaram por abuso sexual, violência doméstica, tiveram uma infância que a gente considera, né, tradicionalmente perfeita, e ainda Uhum. assim não são adultos felizes, vivendo plenamente o que ele gostaria. O que que eu faço nesse caso? Vamos olhar como que foi, o que que aconteceu ali. Então, o valor que cada pessoa dá para as situações que vivencia, mesmo na infância, é possível corrigir. Então, se foi uma situação de violência doméstica, é possível Uhum. limpar as dores daquela violência, do abuso, da ausência dos pais, por exemplo, e a pessoa tem a história, mas não tem a dor correlacionada com a história. E como que essas memórias, elas continuam influenciando aí, né, na nossa vida? Bom, as as memórias em si não influenciam, é o valor, o sentimento que a gente atribui a elas. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonada, foi adotada. Então, uma criança que foi adotada, ela se sente abandonada, não quer dizer que Uhum. literalmente ela foi abandonada. Então, nós conseguimos limpar isso para que não seja, sabe, não fique orquestrando a vida da Sim. pessoa, porque um sentimento, uma emoção, ela acaba atraindo mais situações para você continuar vivenciando. Uhum. Nada é novo na nossa vida.
situações da infância voltam para a vida adulta e situações que vão se acumulando, por exemplo, na adolescência, primeiro emprego. Uhum. Então, a memória, ela é como se ela guardasse não só a história, né? Ela guarda os sentimentos. Sim, emoções. E essas emoções, quando são acumuladas, igual gotinha por gotinha aqui no copo, em algum momento ele vai transbordar. Uhum. Pode gerar doença física ou emocionais ou mentais. E a Sim. gente consegue trabalhar com isso, com uma correlação de cada doença e onde afeta o sistema e qual emoção gerou a doença nesse sistema. Sim. Carla, antes da gente aqui continuar no tema, eu queria que você falasse, né, sobre o seu trabalho, que você convidasse as pessoas, pode falar das suas redes sociais, o telefone de contato para quem quiser, assim, contratar o serviço da Carla, né, que ela é uma terapeuta e Sim. ela atende, ela vai explicar de que forma que ela atende. Fica à vontade. Olha, o meu Instagram é Carla Silva Terapeuta. O meu contato 31 97141 6392. Eu trabalho com atendimento e o curso básico. Por que os 2? O atendimento é para a pessoa que chega até, né, entra em contato comigo e fala: "Carla, eu estou passando por tal situação". Pode ser relacionamento financeiro, pode ser doença física, doenças emocionais. Hoje nós temos uma grande escalada aí das doenças emocionais geradas pelo trabalho, por exemplo. Uhum. Então, tem o atendimento é personalizado de acordo com o que a pessoa precisa, né, mudar na vida. Esse atendimento é online. Então, eu faço atendimento online, explico como que funciona, né, de uma forma mais detalhada, com 2 horas de duração. Arrasou. E tem o curso básico, que quando o cliente quer se tornar aluno, porque a HQI tem uma coisa muito Ah, e interessante. uma pergunta, né, Sim, acrescentando aí a sua as considerações aí. Se uma terapeuta que trabalha de forma, padrão, né, tradicional, digamos assim, quiser aprofundar e falar assim: "Ah, eu quero também ser uma terapeuta HQI", ela pode estar fazendo, pode. agregando mais essa Sim, sim, porque é integrativo. E isso é muito interessante você perguntar, porque tem várias pessoas que se formaram, temos psicólogos, médicos, tem uma freira, até então era uma só, ai, que pode ser que tem legal. mais, padres, tem pastores que formaram, porque como não é um Não é método, religião. né, que é vinculado a uma religião ou uma filosofia, então qualquer pessoa, independente da profissão. Eu, por exemplo, como você apresentou, sou formada em processos gerenciais e técnica em mineração, mas agora Sim, eu atuo como terapeuta, porque eu me apaixonei e quis levar para o mundo. sim. Mas qualquer outro profissional pode, desde advogado a professores, qualquer pessoa, até mesmo um estudante. "Ah, eu ainda não me formei em nada, quero", Sim. pode. Tenho, só que tem Coloca que mais um braço, assim, né, de é opção para levar dentro para o mundo. dentro isso. E o professor atual que trabalha com a formação dos terapeutas é o Carlos Secato, então tem que entrar em contato com ele e saber como é que está o andamento das formações de terapeuta, mas não tem restrição nenhuma. Entendi, incrível isso. Gente, vamos lá. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, você que está assistindo aí esse episódio do Deu Bom Podcast com a Carla Eleonora, uma terapeuta de HQI. Ela que está explicando tudo aí sobre os padrões, quebra de padrões, né, emoções, coisas que a gente vem vivenciando desde lá da infância e vai trazendo a vida adulta aí. A Carla vai falar mais um pouquinho ainda para a gente, mas antes disso, pedir para vocês também, seguir o canal Deu Bom Podcast lá no Instagram, tá lá, Deu Bom Podcast, e também o meu perfil, que é Dricas Medina, Dricas com K. Estamos no Instagram, quem quiser conversar comigo, tem um link na bio, que você vai cair lá direto no WhatsApp, para trazer você para cá, minha deusa, para você vir falar do seu negócio, falar do que você sabe de melhor, trazer aí sua especialidade aqui para a mesa do Deu Bom Podcast. Você é convidada. "Ah, Drica, mas eu preciso estar no topo, eu preciso ser uma empresária de sucesso". Você precisa ter uma história, você precisa aí, ó, trazer algo
que vai acrescentar na vida das pessoas. É este tipo de mulher e homens também, estamos abertos também para os convidados, tá? Deu Bom Podcast é o podcast das minhas deusas gregas, mas você também, homem, que quiser vir fazer uma entrevista aqui no estúdio do Deu Bom Podcast, estúdio com todos os equipamentos profissionais, pode ficar à vontade, clica lá no nosso perfil no Instagram e conversa com a gente, que a gente vai estar marcando aqui uma entrevista para você. Então vamos lá. Carla, meu amor, Diga. emoções, corpo e doença. Coloquei aqui esta frase para me lembrar do que eu iria perguntar para ela. Este bloco é extremamente forte, né? Sim. As emoções, elas podem afetar o nosso corpo? Falando mesmo assim, ai, a pessoa não está conseguindo nem levantar da cama mais. Eu gostaria de saber um pouquinho assim É um sobre essa ponto questão. chave em HQI, porque quando a HQI foi criada, foi feito a correlação, né? O professor conseguiu relacionar as emoções com os sistemas do corpo. Então, quando uma pessoa chega, igual você disse, não consegue nem levantar da cama, pode ser por uma doença física, pode ser por uma depressão, que acaba gerando doença física. Uhum, Então, nós sabemos, temos esse mapeamento de qual emoção a pessoa está vivenciando uhum. e por que que aquele sistema específico foi afetado. E até é interessante você perguntar, antes de trazer um pouco do raciocínio, porque assim, hoje, atualmente, não é mais um tabu falar que a mente afeta o corpo físico, porque até um tempo atrás as pessoas tinham um pouco assim de, será que a mente, será Uhum, que as emoções realmente afetam o uhum. corpo físico? O famoso ditado, aquele ditado antigo dos nossos avós mesmo, assim, é: "Mente fraca, corpo padece". É Eu isso lembro mesmo. minha avó vivia falando isso, ó. Ou seja, é um conhecimento, não é um conhecimento novo. Freud já falava sobre isso. Eu, em 2020, na pandemia, aproveitei para estudar, né, bastante. Eu estudei um pouco de floral de Bach. E o Bach lá em 1900 alguma coisa, ele já trazia para as pessoas que as emoções afetam o corpo físico. Uhum, E a medicina tradicional já tem o entendimento da psicossomática, né, que são as doenças causadas pelas emoções negativas. Agora, a sim. HQI, como que a HQI trabalha isso? Então, nós temos o mapeamento. Sistemas do corpo versus emoções. Quando alguém chega para mim com uma doença física, do câncer a uma queda de cabelo, do câncer a unha fraca, de coisa Uma grande a coisa coisa mais sim, simples, isso que eu ia falar. automaticamente é possível saber. Vamos pensar que uma doença, problema no estômago. Tem muitas pessoas com gastrite, né? Tanto que na psicossomática algumas gastrites já são entendidas como Um estresse. isso, emocionais. Então, se alguém me procura, fala: "Carla, eu estou com gastrite, está impactando diretamente no meu resultado financeiro, no meu relacionamento, porque eu estou estressado, não estou dando Uhum, conta". O que eu sei que está acontecendo com essa pessoa e que eu vou trabalhar com ela? Os traumas, quando eu digo trauma, na verdade, o que eu disse, aí o valor que nós damos às emoções, às histórias que nós vivemos. Então, trauma, nesse caso, está ligado aos acontecimentos. Então, são traumas com a matéria. E o que que é matéria, Carla? Matéria é o mundo material, de onde vem nosso sustento, que está ligado a trabalho, dinheiro, bens materiais, estudo e primeiro provedor financeiro. Então, se a pessoa tem uma gastrite, logo sei que ela está passando por uma dessas situações. Então, eu falo, vamos trabalhar isso. O que aconteceu antes dessa gastrite se desenvolver? Se uma pessoa está com dermatite, que é uma coisa simples, mas uhum, incomoda muito, né? Mancha a pele e até limita as pessoas, né? Dermatite afeta o sistema tegumentar, que é cabelo, pele e unha. O sistema tegumentar está ligado à emoção gerada olha. pelo relacionamento convívio e contato. Qual que é a diferença de convívio e contato? Eu estou tendo um contato com você. Nós não convivemos. Agora, o convívio está ali familiar, no trabalho, na escola. Então, o acúmulo de informações negativas com o convívio
pode somatizar no sistema tegumentar, gerar uma queda de cabelo, gerar uma Uhum. dermatite, ou então a falta do convívio também. Eu mesma, tem várias histórias, contar uma rápida. Sim. Eu trabalhei em uma empresa durante 12 anos, e eu saí ano passado. E eu percebi que meu cabelo começou a cair. Eu, uso Olha muito para você ver. HQI no meu dia a dia. Sim. Então, assim, eu vejo que tem alguma coisa errada, eu: "Espera aí, o que está acontecendo?", porque tem que saber a origem, né, do que a gente está vivenciando. Viu? Eu percebi que eu estava com falha bem aqui, assim, na testa, e eu pensei, falei: "Gente, o que que aconteceu?". Aí que eu percebi, a quebra do convívio com as pessoas de onde eu trabalhava gerou essa queda de cabelo. Hum. Então eu fiz a limpeza emocional, né, Uhum. que é a falta, a saudade, a quebra Olha, do vínculo, ou aquela rotina, né. e isso é coisa simples. E aí, Você ok. sentiu igual quando as pessoas falam que uma criança está sentida. Uhum. E é muito comum a gente observar crianças com dermatite. Se é uma criança com mais de 7 anos, a gente costuma dizer que até os 7 anos a criança costuma ser inconsciente. Ela não tem autoconsciência Uhum. das coisas. Normalmente, a partir dos 7, ela já tem ali a consciência de certo e errado, começa a saber o que está sentindo e parte dela mesma. Então, se é uma criança com Sim. mais de 7 anos, a gente já pode perguntar para ela: "Ah, o que está acontecendo?". Vamos supor que é uma criança com dermatite. "Ah, é o coleguinha que sempre pega meu brinquedo na escola, professora que chama muita atenção, me põe de castigo". É assim que funciona. Uhum. E eu disse sobre a queda de cabelo pela quebra de vínculo com o pessoal de onde eu trabalhava, mas poderia ter somatizado de outra forma. O sistema renal, por exemplo, é ligado à queda de vínculo, só que é uma conotação diferente. Quando a gente perde, se distancia, tende a separar, a Nossa. pessoa pode ter algum problema renal. Então, eu mesma já tive contato com uma senhora, eu não conheço, conversando. Ela falou: "Nossa, eu estava internada porque o meu rim estava inchado". Falei: "Você é mesmo? Você separou? Teve algum distanciamento?". Recentemente ela falou: "Meu filho foi embora do país". Eu Hum. não entrei em detalhes, porque nem não é possível entrar sempre, né, Sim, isso claro. tem que ser no momento de atendimento, mas eu consegui ver: "Ah, tá vendo, é por isso". Automaticamente Nossa. acaba que é aquela coisa assim, a pessoa fala, é quase que me conte uma doença e eu te Sim. digo sua vida, é assim, não tem como Sim, fugir. O Carla. professor brincava e falava assim: "Olha, para solteiras, se você conhecer um rapaz que tem problema de estômago e falar que é bem financeiramente, pode correr. Normalmente não quer dizer que é Que só financeiro, sim. mas que tem problema, tem situações de desafios com a matéria, tem. Não quer dizer Olha, que não consegue isso é prover uma uma família, um mas tem problema. sinal. Isso. Depressão também nós Aí, conseguimos. mulheres solteiras que estão querendo, né, saber detalhes de como achar o seu bofe. Exatamente. Ah, é calvo? Tem problema de convívio, porque Viu? calvície é tegumentar, né, queda de cabelo, então Sim. pode saber que em algum momento da vida desse homem ele teve problema de convívio. Com quem? Depende, aí se é com a mãe, com o filho, com a esposa, com o irmão, aí Aham. depende, é só com a conversa para saber. Gente, eu já vou sair daqui, já vou ter que marcar uma consulta. É ótimo, vai Marcar uma ser consulta bem-vindo. com Carla e Leonora, não tem jeito, temos que descobrir aí. Olha, mas que coisa, né, como que o cérebro registra um trauma, né, Sim, e a e de forma que consciência. leva ao corpo realmente mostrar os sinais. Você estava falando aí de encontrar uma pessoa, a pessoa falar para você e você já imaginar o que é. Ontem também eu conversei com uma moça belíssima, e ela falando: "Ah, nossa, seu cabelo tá comprido, não sei o que, tá bonito. Olha o meu cabelo como estava". Ela me mostrou uma foto, cabelão na cintura e o cabelo dela tá aqui, tá bem ralinho. Ela falando porque tinha descobrido uma traição, tal, e aí o cabelo tá indo todo pro cabelo, assim, as reações dela, nas emoções que ela tá passando por essa fase difícil, e aquele cabelão que era lá na cintura tá aqui ralinho, aqui no ombro. Faz todo sentido. E eu fiquei assim: "Nossa", fiquei tão triste por ela, assim, mas que É, a gente coisa, acaba né, os sofrendo. sinais estão aí todos, assim, fazem com que o corpo, né, Acaba que receba essa mostra. carga. Sim, o corpo mostra quando eu tenho algum desequilíbrio, alguma doença,
eu procuro qual informação, o que está acontecendo comigo. Igual você citou essa moça, se ela terminou com o namorado por causa da traição, então é a quebra, né? A falta que ela pode estar sentindo dele Uhum. está gerando essa queda de cabelo. Sim, com certeza. E isso aí também é aquela coisa, quando a gente tem consciência de como as doenças são geradas, os desequilíbrios, a gente começa a querer falar, mas tem coisa que acaba que a gente não tem como, né, não tem abertura. Eu passei por isso. Essa senhora que eu disse que estava com o fígado o rim inchado, é rim, não é fígado. Eu sabia, mas não tive como falar com ela. Então É, a a gente gente se tem que ter um depara limite, né, várias para vezes chega não para não para não invadir. invadir a Isso, privacidade da pessoa que talvez não conheça, não quer falar do exatamente. assunto. Eh, Carla, vamos lá. Sobre maternidade, assim, vamos relacionar aí o HQI sobre essa pauta aí, né, as mamães que estão assistindo aí. Maternidade e as relações familiares. Como que é a maternidade muda a mulher, a gente sabe, isso aí é fato, né. Eh Tanto mães biológicas quanto mães adotivas, tudo é uma mudança, assim, uma transformação. Explica um pouquinho para a gente, assim, essa questão. Muito bem colocado. Eu tinha até comentado que um dos primeiros passos de HQI é trabalhar as hereditariedades e as mães é simples e é importante trabalhar com elas. Por quê? Mãe é aquele ser, né, que se preocupa demais. Caiu uma folha na cabeça do filho no momento que ela não esperava, já vai dormir sentindo culpada, chateada. Sim. Então é extremamente importante trabalhar eh, as emoções dessas mães, porque algumas, por exemplo, nós temos hoje uma grande quantidade de mães atípicas e eu tenho até vontade de ter um projeto para trabalhar com Uhum. essas mães, Sim. porque são desafios grandes e é necessário manter a mente dessas mães saudáveis, porque algumas sentem sobrecarregadas, E não é fácil. não é fácil. É muito Eu desafiador. Eu trabalhei eu com participei de um mães. projeto também no CAPSI, na roda de mães ali dando depoimentos dos filhos que têm transtorno, né, principalmente TOD, que é transtorno opositor, desde crianças até adolescentes. E assim, nossa, você pensa assim: "Meu Deus, o que que essas mulheres estão passando?". É. E acaba que é aquela coisa, a mãe tem que aguentar, né, ela tem que ficar forte Uhum, para conseguir cuidar e tratar do filho. sim, Por isso que é extremamente importante essas mulheres procurarem ajuda, aceitarem e conhecer métodos como o HQI, sim. existem outros que conseguem limpar. Mas aí, qual que é a importância, né, na família? O que acontece? Quando a gente limpa algo em nós, o outro responde. Me Não quer dizer que, igual eu citei aqui, mães atípicas, o autismo não é algo que precisa de cura, não é isso, né, não tem como falar: "Olha, vai curar", não é cura, não é sobre isso, Sim. de forma alguma. Mas o comportamento, porque, por exemplo, os filhos, atípicos ao ou não, eles vêm ali com a né, trazem uma carga, têm o comportamento deles. Uhum. E quando a gente limpa o que nos incomoda, eu falo a gente porque eu também sou mãe. Então Sim. limpa as nossas dores, as nossas preocupações, nossas autopressões, a gente consegue conduzir melhor e o outro responde. Então, se é uma mãe que é extremamente preocupada, sente culpada ou até injustiçada por alguma coisa que aconteceu durante a maternidade, limpando nela, o filho, a família responde. E você falou isso, eu lembrei de um caso, quando eu ainda estava estudando, né, lá em Campinas, a gente estava no hotel porque era eu e mais 4 ou 5 meninas comigo. Era a turma do pão de queijo, turma de Minas invadindo Campinas. Sim. E aí, o dono do hotel falou assim: "Nossa, o meu filho tem 6 meses e ele chora demais, não deixa ninguém dormir. Tem como tratar isso? O que que vocês não pode fazer aí para me ajudar?" Ele parecia estar É, desesperado, né. exatamente, criança que não dorme realmente gera um desequilíbrio para os pais e a Uhum. preocupação é imensa. O que que eu falei com ele naquele dia? "Olha, nesse caso, é uma criança de 6 meses. Nós temos que trabalhar você e sua esposa. O que está tirando o controle de vocês, que está refletindo no filho para trazer isso para a realidade, sabe, é como se fosse algo Uma oculto, mas que tá vibração. e isso, está ali chamando: "Olha, tem algo errado aqui". Tratando os Uhum. pais, a criança responde.
Então, com 6 meses dá para trabalhar com HQI? A criança diretamente não, nós trabalhamos com os pais. Então, as mães, o núcleo familiar se tratando, o resto responde. A criança responde, o marido responde, tudo passa a colaborar melhor. Gente, que interessante. Eu não falei para vocês que os temas, assim, são insights atrás de insights, né? E as mulheres que vêm aqui no Deu Bom Podcast, é isso que vocês estão vendo hoje, né? São coisas para nossa vida, né? São assuntos, temas que você não vai escutar por aí, você não vai conseguir ver num Reels de 1 minuto. Então, assim, Carla, antes da gente ir para nosso bloco final, eu vou falar aqui rapidamente, né, sobre um quadro que eu tenho aqui no finalzinho do programa sobre a causa animal, que quem já me acompanha no Deu Bom Podcast aí, há mais de anos a gente vem falando sobre a causa animal. Em algum lugarzinho na tela aqui vai estar aparecendo a foto dos animais da semana que eu vou falar aqui para vocês, tá? Que estão disponíveis e todos vou passar o telefone e estes animais, gente, eles estão em algum momento ou sendo um lar temporário na casa de alguém ou com alguma protetora, que a gente tem vários grupos com várias protetoras, e ou então até na casa da própria pessoa que está disponibilizando o animal para adoção, tá bom? Vamos lá? A gente tem hoje aqui, ó, Adote o Sashimi. É um rapazinho que já tem porte pequeno, ele já está castrado, iniciou o protocolo de vacinação para adotar no telefone 319-8794-1773, tá? E, gente, ele é uma fofurinha, né? Adote Júlio César, tem 3 anos, vermifugado, já é vacinado, castração garantida, provavelmente alguma protetora já está com o nominho dele na lista ali, esperando ser chamado para fazer a castração, e ele tem um porte médio pequeno. Contato com a Patrícia no WhatsApp 319-9656-8733. E essa doçurinha, adote o Pitoco. Gente, vocês têm que ver. O Pitoco, que fofura. Olha isso. Esse filhote fofo precisa de um lar. Telefone aqui, ó. Quênia 319-8701-8638. E para quase finalizando aqui, adote o Nick, um amigo fiel esperando por você. O Nick está com 3 meses vacinado, vermifugado já, antiparasitado. O Nick é um filhote de Shih Tzu e ele tá brincalhão, cheio de energia, viu? Se você quiser adotar o Nick, o telefone é 319-8701-8638 com a Kênia também. Tem aí o Instagram dela, é @adote1patudinho. Tem um último aqui da noite, que é a adoção responsável do Ragnar. Ele está procurando um lar, tem 1 ano e 3 meses, dócil, carinhoso, brincalhão, cheio de energia. Para adotar o Ragnar, é falar com o Eduardo no telefone 319-9789-6852. Isso aí foram os doguinhos aí da semana. Hoje não teve nenhum gatinho, tá? E são muitos, viu, gente? Gente que separa rapidamente alguns para trazer aqui pro Deu Bom, porque é a sementinha que eu falo toda semana. Uma sementinha plantada aqui já trouxe resultados. Eu tenho vários feedbacks de Ai, que pessoas maravilha. que entraram em contato, vendo aqui o programa, convidada que teve aqui, entrou em contato para o cachorrinho para poder presentear o filho. Então, assim, não deixe de adotar. Não compre animais, gente. Tem que adotar, eles estão precisando, as protetoras estão lotadas, né? As políticas públicas para resolver o problema aí dos animais na rua, para retirar esses animais da rua, para diminuir essa carga aí em cima das protetoras e até da sociedade mesmo, que eles ficam Uhum. perdidos aí na rua, muito nas portas, nas calçadas. Então, assim, adote, né? Bom, se você não quer adotar porque não pode, por algum motivo, compartilha este vídeo, compartilha aí os telefones que a gente falou aqui, né? Vamos lá finalizar com a Carla Eleonora, o assunto está tão bom. Nossa, por mim eu ficaria falando aqui até porque realmente a gente
tenta entrar no assunto, mas é um assunto muito É amplo. amplo, né, um leque, assim, de opções para você falar só sobre uma ramificação e vai embora a noite São toda. infinitas possibilidades São infinitas de uso da possibilidades. técnica, de como é possível transformar a própria vida, as escolhas, os padrões, né, que você me perguntou. E antes da gente aqui fazer uma troca aqui rapidinho, para a gente finalizar, você gostaria de falar sobre algum tema aqui que a gente ainda não abordou, alguma coisa que eu não te perguntei para que você acha que é relevante, que você gostaria de Não, falar? consegui trazer Tá, as informações, sim, falei do que se trata, como o método foi criado, que é um método sim. científico, tudo certo. Ok, então vamos lá. Antes de eu te pedir um conselho para quem sente que está preso na própria vida, eu vou te pedir este conselho aqui para a gente finalizar, para você falar para o público aí. Mas eu queria só fazer um ping-pong aqui rapidinho para você. É, quem mais te inspira? Quem mais me inspira? Nossa, tem tanta gente. Não é? Quando a gente é pega de surpresa assim? Olha, eu me inspiro por pessoas que têm coragem de se transformar e de se reinventar. Nem vou falar que é uma pessoa, Um sabe? nome Pela específico, não. possibilidade de reinventar, de ir atrás do que quer, Sim, de olhar para dentro, que é o que eu falo. sim. É, o maior aprendizado da sua vida? O maior aprendizado é que eu não sei de nada, eu sei que nada Nada sei, sabemos, é. que eu sempre que eu assim, eu não sei, eu estou sempre aprendendo, são Isso. infinitas possibilidades, que Sim. nada não existe coincidência, já passei de maior pra de um, né, são Uhum. vários, mas é isso, infinitas possibilidades. O que você não faria novamente? Não faria novamente demorar a procurar ajuda. Sim. Ah, você me perguntou e isso eu deixei passar. Quando eu comecei a estudar física quântica, eu estava doente e não sabia. Eu Hum, estava com síndrome do pânico, eu não isso foi o quê? Em 2015 ainda existiam bancos, o salário a gente ainda sacava no banco. sim. Para você ter uma ideia, eu nem eu deixei o meu cartão com o meu marido, porque eu tinha medo de ir no banco sacar o dinheiro, para mim eu ia ser roubada, Assaltada sabe, tinha já. aquele negócio saidinha de banco, se eu não me Sim. engano, acho que era isso. Então eu ficava apavorada. E a gota d'água para mim foi quando teve um acidente muito grave aqui em BH, que o viaduto novo, recém-construído na época, ele caiu em cima de um ônibus. Então pronto, eu Eu entrei em lembro pânico. Na hora dessa que eu ia coisa. passar Pro lado do Cidade Nova. e isso, quando eu passava debaixo de um viaduto aí em cima, Você achava: "Vai falava: "Pronto, acontecer". agora sou eu". Eu tô rindo, mas era, assim, apavorante. E eu tinha uma bebê Sim. na época. E quando eu escutei o Hélio Couto falar que nós criamos a nossa realidade a partir do que nós pensamos e sentimos, Uhum. foi o que eu precisava para mudar, foi o pontapé inicial, mas procurar ajuda, se permitir procurar ajuda, para mim é algo que eu me arrependo de não ter feito. Sim. E Observar a e isso, vida, querendo ou não, é um conselho também para quem tá vendo sim. este episódio aí, levar pra vida, A né. gente acha que é normal, não é normal. Ter medo de atravessar a rua, Sim. então você tem que ficar uns passos atrás da calçada, imaginando que de repente um carro vai vir e vai te Uhum. atropelar. Isso é um desequilíbrio emocional. E eu Imagino. não percebi, porque é a falta de olhar para as suas próprias atitudes. Espera aí, por que que eu estou sentindo isso? Sim. Será que isso é real? Será que eu preciso buscar ajuda? Isso é algo que eu me arrependo. Sim. Então, antes da gente finalizar aqui, né, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite de vir falar para a gente desse tema, né, tão enriquecedor, um tema tão delicado, Sim, muito né. A delicado. gente falou que é amplo demais, a gente teria que fazer, assim, vários episódios para a gente aprofundar no assunto, mas, assim, gostaria mesmo de coração agradecer por você ter trago, assim, com bastante sabedoria esse tema para nós, tá. E antes de você agradecer e finalizar, só te perguntar, fazer essa pergunta final aqui, né, o conselho para quem sente que está preso na própria vida, né, é um bloco emocionante, assim, uma pergunta emocionante, que qual seria a sua mensagem para alguém que acredita, assim, a pessoa que pensa que nunca vai mudar, mais ou menos isso que a gente acabou de falar, porém você pode resumir de forma
Vou tentar resumir, Sim. mas primeiramente dizer que é um prazer estar aqui, é muito bom poder levar essa mensagem de infinitas possibilidades e que existe uma ferramenta capaz de transformar, de te auxiliar para transformar aquilo que você quiser na sua vida. O conselho: tenha coragem de olhar para você. Olhe para dentro, porque a gente fala assim: "O que que é olhar para dentro?". Uhum. Parece até clichê, né. "Ai, Sim. olha para dentro", como que eu olho? Olha, olhar para as emoções, a origem do que você está sentindo. Normalmente a gente não consegue fazer isso sozinho, então a gente precisa de um apoio psicológico, de apoio de um terapeuta, então tenha coragem de fazer isso, porque nós podemos sim ter uma vida feliz, uma vida equilibrada, nós podemos e devemos, Mesmo isso a neste nós mundo mesmos. louco, há a possibilidade da gente conseguir viver ainda em harmonia, né. Sim, e o mundo, mesmo sendo louco, nós não precisamos, ser reativos, sabe, ao que acontece fora. Nós temos que ser o centro do próprio mundo. Então, a partir do momento que você sabe que tem algo te incomodando, você estiver disposto, você consegue. Então, o conselho é: faça terapia, busque atendimento, tenha coragem, não tenha vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de chorar na frente do outro, têm Sim. vergonha de expressar o que chamam de fragilidade. Não é fragilidade, é ser humano. E tem gente que não tem não só vergonha, tem orgulho mesmo, não quer se abrir, por orgulho, fala assim: "Eu não vou abrir que eu estou passando por isto", né, nem com um amigo, É, nem com acaba um que parente, suporta aquilo, não né. não procura um terapeuta. Sim, a nossa geração, a nossa para trás, né, Uhum. da gente para os mais velhos, foram criados suportando muita coisa. Sim, A gente não precisa suportar, a gente pode cuidar daquilo que precisa, que a gente acha que tem que suportar. Então é isso, e expanda a sua consciência, expandir a consciência é sim. bom. Como que expande? Um livro, um filme é capaz de trazer expansão, tenha a mente aberta, porque quando você não quer só debater e você contrariar uma ideia, você consegue aprender com ela. Sim. Para finalizar, qual livro você indica aí para as nossas deusas gregas? Nossa, são muitos, mas o que acontece? Vamos lá. Livro, eu vou trazer aqui nomes simples de livros fáceis, leitura fácil, para quem está começando ali no autoconhecimento. Eh, eu já li o livro O Propósito, Uhum. do Prembaba, que ele é o que ele é brasileiro. Esse livro, O Propósito, ele é muito bom, é um livro pequeno, bem Pra ver fininho, aqui. Sim. e é uma leitura simples, mas profunda. Eu gosto de coisas profundas, de impacto. É uma leitura muito boa, e tem um outro que é muito simples, muito pequenininho, não tem nem 200 páginas, Sim. que é o livro Os Quatro Compromissos. Uhum. Você colocou Ele aqui. é muito bom, porque ele fala sobre quatro ideias, né, digamos assim. E uma delas que eu achei interessante é que nada é pessoal. Às vezes, vamos supor, tá andando ali, alguém esbarra, "Nossa, esbarrou em "Ai, me mim, que empurrou". absurdo". Não é pessoal, no Sim, final é tudo sobre a gente sim, esbarra em alguém por nós, e a pessoa que recebeu o esbarrão fica chateada é por causa dela. E tem mais um também, que é o Efeito Sombra. Esse livro é muito bom, e tem um documentário no YouTube disponível, tem um uhum, documentário dublado, porque olhar para as sombras, e são sombras psicológicas, não é nada ligado à espiritualidade, transforma a nossa vida, que é outro assunto, né. Tem sim. sombras também. Então, o Efeito Sombra, O Propósito e Os Quatro Compromissos são livros simples, básicos, mas que traz uma expansão da consciência, um E eu vou autoconhecimento. ficando por aqui com essa maravilhosa, com esse assunto tão delicioso. É um assunto que ao mesmo tempo, enriquece, mas ele já deixa a gente assim, tem blocos que você sente que está denso, né, É. e ao mesmo tempo leve. E vamos ficando por aqui, porque Carla Leonor é uma caixinha de surpresa. Aqui, se a gente for perguntando aqui, vamos embora até 10, 11 horas da noite. E é isso, gente. Eu tenho certeza que eu vou trazer ela novamente para a gente falar de outros assuntos aqui no Deu Bom Podcast. E eu gostaria de perguntar se tem mais alguma coisa a finalizar, a concluir. Tem sim, para quem estiver assistindo,
ficar interessado, entre em contato. Eu vou deixar cupom de desconto para o atendimento. Já que Isso. foi uma noite especial, o assunto, né, trazer esse assunto abertamente para as pessoas, eu pensei e falei, vou deixar um cupom. Então, se quem estiver assistindo ficar Interessante. interessado em ser atendido, até mesmo fazer o curso para aprender, porque a HQI é uma terapia que você não fica preso ao terapeuta, não. Você aprende, é igual ir no Uhum. nutricionista, ele não te passa uma lista de alimentos que você precisa fazer suas refeições, né, uma Sim. orientação. Com a HQI é assim também, eu passo as orientações e a pessoa tem condição de caminhar sozinha, não fica presa. Eu tenho o raciocínio do Arrasou. método. Então, se você ficou interessado, pode entrar em contato com a Drica, pode entrar em contato comigo, que tem cupom de desconto. Ah, querida, muito obrigada. Gratidão, muito bom. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos aqui novamente. Eu agradeço a companhia de todos vocês que estão aqui com a gente toda semana. Siga, se inscreva lá no canal no YouTube do Deu Bom, programa Deu Bom Podcast. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada mesmo por estar com a gente aqui toda semana. Muito obrigada, Carla, Gratidão. maravilhosa. Eu adorei estar com você, viu? Muito bom. Beijo. Gratidão.